Adão e Eva. O mistério e o pecado mais antigo? Será que somos filhos do incesto? E se tudo o que você acredita sobre as origens da humanidade estiver errado? E se a maior história já contada, a de Adão e Eva, o primeiro homem e a primeira mulher criados por Deus, esconder um segredo tão chocante que mudaria para sempre sua visão sobre pecado, moralidade e até mesmo a nossa própria existência? A Bíblia nos ensina que Adão e Eva foram os primeiros seres humanos, e seus filhos, os primeiros habitantes da Terra. Mas aqui está a pergunta que ninguém quer fazer. Se não havia outras pessoas no mundo, como a humanidade poderia ter evoluído, sem que irmãos se relacionassem entre si? Isso significa que todos nós somos descendentes de relações entre irmãos? É isso mesmo que você ouviu. Hoje vamos mergulhar fundo nessa questão polêmica, controversa e profundamente antiga. Se Adão e Eva eram realmente os primeiros, então, logicamente, seus filhos tiveram que se casar entre si para que a raça humana continuasse. Isso é algo que muitos teólogos, cientistas e historiadores tentam explicar de formas diferentes. Mas a verdade é que essa ideia desafia diretamente nossos valores modernos sobre família, amor, consentimento e o próprio conceito de certo e errado. Você já parou para pensar nisso? Se aceitarmos a narrativa bíblica literalmente, estamos aceitando também que o início da nossa espécie foi marcado por algo que hoje chamamos de incesto. Mas será que isso é realmente um pecado? Ou será que o tempo, a evolução cultural e as regras sociais transformaram em proibição algo que, naquela época, era simplesmente necessário? Neste vídeo, vamos explorar essa questão sob múltiplas perspectivas: religiosa, científica, histórica e ética. Vamos discutir o que dizem as Escrituras, como a genética explica, ou não, esse dilema, e como diferentes culturas ao longo da história lidaram com a ideia de relacionamentos familiares próximos. Vamos confrontar crenças antigas com os valores atuais, questionando até onde vai o limite entre pecado, necessidade e evolução humana. Se você gosta deste tipo de conteúdo que faz você repensar o óbvio, questionar o que aprendeu e buscar uma compreensão mais profunda da história da humanidade e da sua própria fé, então este vídeo é especialmente para você. Clique em curtir. Compartilhe com alguém que você ama e que possa ser abençoado com essa reflexão. Deixe seu comentário logo abaixo. Me conta o que você pensa. Adão e Eva eram mesmo os primeiros? Se sim, o que isso significa para nós hoje? Deus abençoe você e até a próxima. A história de Adão e Eva, encontrada no livro do Gênesis, é uma das narrativas mais fundamentais na história religiosa e cultural. Segundo o relato bíblico, Deus criou Adão a partir do pó da terra e o colocou no jardim do Éden. Reconhecendo que não era bom para o homem estar sozinho, Deus então formou Eva a partir da costela de Adão, tornando-a sua esposa e a primeira mulher. Juntos eles foram os progenitores da humanidade, incumbidos da responsabilidade de povoar a terra. Esse conceito foi profundamente enraizado nos ensinos judaico-cristãos há milênios, moldando doutrinas teológicas, estruturas morais e até mesmo debates científicos sobre as origens humanas. No entanto, se aceitarmos esse relato literalmente, considerando Adão e Eva como os primeiros seres humanos criados, surge inevitavelmente uma pergunta complexa: como seus descendentes poderiam continuar sem que houvesse casamentos entre irmãos? Do ponto de vista puramente lógico, se Adão e Eva eram realmente os únicos humanos inicialmente criados, todas as gerações subsequentes teriam tido que surgir de seus filhos. Seus filhos e filhas, irmãos e irmãs, não teriam outra opção senão se casar entre si para garantir a continuidade da raça humana. Isso levanta preocupações éticas e biológicas profundas, especialmente quando analisado à luz dos entendimentos modernos da genética e da moralidade. Na sociedade contemporânea, relações incestuosas são amplamente consideradas tabu, frequentemente associadas a consequências legais e sociais severas. No entanto, segundo o quadro bíblico, tais uniões teriam sido não apenas necessárias,
mas divinamente sancionadas nos primeiros dias da existência humana. Essa contradição entre os textos religiosos antigos e as normas éticas atuais cria um paradoxo fascinante, um desafio tanto para os fiéis quanto para os céticos em conciliar fé com razão. Além disso, essa questão vai além da mera especulação. Ela tem implicações tangíveis nas discussões sobre evolução humana, moralidade e desenvolvimento da civilização. Se aceitarmos a conta bíblica da criação como verdade histórica, então as primeiras gerações da humanidade devem ter se envolvido em casamentos entre irmãos, algo que hoje é universalmente condenado devido ao risco aumentado de distúrbios genéticos e anormalidades de desenvolvimento. Isso levanta perguntas sobre se a intervenção divina teve um papel na mitigação desses riscos, ou se nossa compreensão da história humana precisa ser reavaliada à luz tanto das perspectivas científicas quanto das escriturais. Ao mergulhar mais profundamente nessa controvérsia, fica claro que a interseção entre religião, ética e biologia apresenta um debate complexo e instigante, um que continua a fascinar acadêmicos, teólogos e leigos. Uma pergunta provocadora. Para iniciar o debate, se aceitarmos a conta bíblica de Adão e Eva como os primeiros humanos, logicamente falando, seus filhos não teriam tido escolha senão se casar entre si. Mas aqui está onde as coisas ficam complicadas. Hoje, tais relacionamentos são universalmente considerados incestuosos e são estritamente proibidos por lei e pelas normas sociais. Então, como conciliamos essa aparente contradição? Será que a intervenção divina desempenhou um papel em permitir essas uniões iniciais sem os mesmos riscos genéticos que reconhecemos hoje? Ou isso sugere que nossa compreensão das origens humanas pode precisar ser reavaliada à luz tanto das perspectivas religiosas quanto científicas? Essas perguntas não são meramente acadêmicas. Elas desafiam os fundamentos da moralidade, da ética e da nossa percepção do certo e do errado. Ao explorar esses dilemas, abrimos a porta para uma discussão mais ampla sobre a natureza do desenvolvimento humano, a evolução dos tabus sociais e as formas pelas quais os relatos religiosos moldam nossa compreensão da história e da identidade. Evolução da civilização. Necessidade versus tabu. Ao considerar as implicações dos casamentos entre irmãos nas primeiras gerações da humanidade, torna-se evidente que tais uniões não foram apenas uma questão de necessidade, mas também um catalisador para a formação da própria civilização. Sem o intercasamento entre os descendentes de Adão e Eva, a raça humana não poderia ter continuado, muito menos se desenvolvido em sociedades complexas como as que vemos hoje. No entanto, essa necessidade entra em choque marcante com os padrões morais modernos, onde o incesto é universalmente condenado devido aos seus possíveis riscos genéticos e às ramificações psicológicas. Essa contraste levanta uma questão essencial: como as comunidades humanas primitivas evoluíram socialmente, eticamente e biologicamente sob condições que hoje seriam consideradas inaceitáveis. A ausência de diversidade genética representou desafios significativos, ou havia mecanismos, seja naturais ou sobrenaturais, que permitiram descendentes saudáveis apesar dos laços familiares próximos. Além disso, como as primeiras sociedades estabeleceram códigos morais que posteriormente rejeitaram essas próprias práticas, mesmo sendo fundamentais para a sobrevivência? Ao examinar essas questões, começamos a descobrir a intrincada relação entre necessidade, moralidade e o desenvolvimento da civilização humana, preparando o cenário para uma exploração mais profunda das dimensões religiosas, científicas e éticas desse tema controverso. Interpretações religiosas e visões divergentes. Ao longo da história, estudiosos religiosos, teólogos e filósofos debateram as implicações dos casamentos entre irmãos no contexto da linhagem de Adão e Eva. Embora algumas interpretações enfatizem a providência divina, sugerindo que as uniões humanas iniciais estivessem livres das complicações genéticas associadas ao incesto atual, outras argumentam que o relato bíblico não deve ser tomado literalmente,
mas sim como uma representação simbólica das origens humanas. Dentro do cristianismo, por exemplo, certas seitas mantêm que o envolvimento direto de Deus nas primeiras gerações da humanidade garantiu a viabilidade dessas uniões, protegendo-as dos efeitos prejudiciais da endogamia. Já na tradição judaica, a literatura rabínica reconhece a necessidade dos casamentos entre irmãos nos primórdios, mas também estabelece leis rigorosas contra o incesto em períodos posteriores, refletindo uma estrutura moral em constante evolução. Da mesma forma, a teologia islâmica reconhece Adão e Eva como os progenitores da humanidade, mas geralmente evita discussões explícitas sobre o incesto dentro das primeiras gerações humanas, concentrando-se antes no desenvolvimento espiritual e ético. Essas diversas interpretações destacam a complexidade de conciliar a doutrina religiosa com os padrões éticos contemporâneos, ilustrando como diferentes tradições têm navegado na tensão entre necessidade e proibição ao longo do tempo. À medida que continuamos a explorar esse assunto, torna-se cada vez mais claro que o debate em torno das relações humanas iniciais não é apenas uma questão de ciência ou moralidade, mas também um reflexo de como as crenças religiosas moldaram e continuam moldando nossa compreensão da história humana. Perspectivas científicas sobre a genética humana. Inicial do ponto de vista científico, a questão dos casamentos entre irmãos nas primeiras gerações da humanidade levanta possibilidades intrigantes sobre a diversidade genética e adaptação evolutiva. A genética moderna nos diz que uniões familiares próximas aumentam significativamente o risco de distúrbios hereditários, já que genes recessivos têm maior probabilidade de manifestar quando ambos os pais carregam mutações semelhantes. No entanto, defensores da ideia de que os primeiros humanos poderiam ter se envolvido em casamentos entre irmãos, sem consequências prejudiciais, argumentam que o pool genético inicial, derivado de Adão e Eva, poderia ter sido excepcionalmente puro e livre de muitas das mutações deletérias que se acumulam ao longo do tempo. Algumas teorias chegam a sugerir que nas primeiras gerações, a diversidade genética era suficiente para prevenir os problemas graves associados à endogamia, seja por intervenção divina ou porque a seleção natural ainda não introduziu defeitos genéticos generalizados. Outros propõem que populações humanas primitivas podem ter experimentado uma rápida diversificação genética devido a pressões ambientais, permitindo descendentes mais saudáveis, apesar das relações familiares próximas. Além disso, estudos comparativos com outras espécies, especialmente aquelas com pequenas populações fundadoras, mostram casos em que a endogamia não levou imediatamente à extinção, mas sim facilitou a sobrevivência sob condições específicas. Essas perspectivas desafiam a suposição de que a reprodução humana inicial necessariamente levou ao declínio genético, provocando investigações adicionais sobre como a biologia, o ambiente e o design divino poderiam ter interagido para sustentar a raça humana em suas fases formativas. À medida que examinamos esses pontos de vista científicos lado a lado, com as considerações religiosas e éticas, a complexidade do tema se aprofunda, revelando múltiplas camadas de interpretação que continuam alimentando debates em várias disciplinas. Implicações éticas e sociais do incesto na história humana. Além das dimensões religiosas e científicas, o problema do incesto carrega implicações éticas e sociais profundas que evoluíram ao longo do tempo. Na civilização moderna, o incesto é universalmente considerado uma grave violação das normas morais e legais, frequentemente associado a trauma psicológico, desequilíbrios de poder e danos emocionais de longo prazo. Leis que proíbem relações incestuosas existem em praticamente todas as culturas, reforçando a ideia de que tais uniões são inerentemente prejudiciais e exploratórias. No entanto, se traçarmos essa postura moral de volta às primeiras gerações da humanidade, encontramos um paradoxo. O que hoje é considerado um crime hediondo pode ter sido uma prática necessária para a sobrevivência da raça humana. Isso levanta questões éticas difíceis sobre a fluidez da moralidade
e as formas pelas quais os valores sociais mudam em resposta às circunstâncias alteradas. Os primeiros humanos possuíam a mesma consciência ética que temos hoje? Ou suas ações eram ditadas pela necessidade em vez do raciocínio moral? Além disso, como ocorreu a transição da aceitação para a condenação do incesto, e quais fatores influenciaram essa transformação? Pesquisas antropológicas sugerem que, à medida que as sociedades cresceram maiores e mais complexas, as proibições contra o incesto surgiram como meio de prevenir conflitos dentro das famílias, promover coesão social e garantir a diversidade genética. Com o tempo, essas proibições se tornaram profundamente enraizadas nos quadros culturais e religiosos, reforçando tabus que persistem até hoje. No entanto, se aceitarmos que o incesto foi uma necessidade pragmática, devemos também reconhecer a possibilidade de que princípios morais absolutos não sejam estáticos, mas moldados por forças históricas, biológicas e sociopolíticas. Essa realização complica nossa compreensão do certo e do errado, desafiando-nos a repensar as origens de nossos princípios éticos e como eles continuam a influenciar os debates contemporâneos sobre família, consentimento e relações humanas. Narrativas culturais e mitos em torno do incesto ao longo da história. Várias culturas lidaram com as complexidades do incesto, tecendo-o em mitos, lendas e histórias religiosas que refletem as tensões entre necessidade e tabu. Muitas civilizações antigas, incluindo egípcios, gregos e nórdicos, incorporaram histórias de incesto divino ou real em suas mitologias, frequentemente retratando tais uniões como meio de manter a pureza, o poder ou o favor divino. Por exemplo, os faraós egípcios frequentemente se casavam com seus irmãos para preservar a santidade de seu sangue, acreditando que seu status divino justificava tais relações. Da mesma forma, a mitologia grega inclui histórias de Zeus e Hera, que eram irmãos e esposos ao mesmo tempo, simbolizando ordem cósmica e autoridade divina. Essas narrativas ilustram como o incesto era às vezes percebido não como um erro moral, mas como um ato estratégico ou sagrado, ligado à preservação da linhagem e legitimidade. No entanto, à medida que as sociedades evoluíram, também mudaram suas atitudes em relação ao incesto, passando da aceitação em certos contextos à condenação total. Essa transformação é evidente na presença crescente de leis anti-incesto e ensinamentos morais em diferentes civilizações, refletindo uma crescente conscientização dos perigos associados a uniões familiares próximas. Ao examinar essas narrativas culturais, ganhamos insights sobre como as percepções do incesto mudaram ao longo do tempo, influenciadas por mudanças no dogma religioso, estruturas políticas e normas sociais. Essas perspectivas históricas fornecem um pano de fundo crucial para entender o discurso moderno sobre o incesto, lançando luz sobre a complexa interação entre mito, moralidade e comportamento humano. Dimensões psicológicas e emocionais. Do incesto além dos aspectos biológicos, éticos e culturais do incesto, o impacto psicológico e emocional dessas relações não pode ser ignorado. A psicologia contemporânea destaca fortemente o potencial para trauma prolongado, desequilíbrios de poder e angústia emocional em casos envolvendo relações sexuais familiares. Diferentemente das discussões teóricas em torno da reprodução humana inicial, casos modernos de incesto estão frequentemente associados a coerção, abuso e danos psicológicos duradouros, levando a um consenso quase universal de que tais relações são prejudiciais. No entanto, isso levanta uma distinção importante. Embora o incesto moderno esteja tipicamente associado à exploração e disfunção, o cenário hipotético dos descendentes de Adão e Eva engajando-se em uniões entre irmãos teria ocorrido em um contexto completamente diferente, um que carecia das complexas dinâmicas psicológicas presentes no mundo contemporâneo. Os primeiros humanos eram emocionalmente capazes de experimentar os mesmos efeitos psicológicos observados hoje? Ou seus motivos diferiam fundamentalmente? Alguns estudiosos argumentam que em sociedades pré-históricas, os laços familiares,
eram estruturados em torno da sobrevivência, em vez da autonomia individual, o que significa que os vínculos emocionais e os papéis de poder podem ter funcionado de maneira diferente. Outros afirmam que a ausência de traumas psicológicos registrados em textos antigos não implica sua inexistência, mas sim reflete limitações na documentação histórica. Esta linha de investigação convida a uma exploração mais profunda de como a consciência humana, as emoções e as estruturas sociais evoluíram ao longo do tempo, influenciando nossas percepções de moralidade e relações. Ao considerar essas dimensões psicológicas, aprofundamos nossa compreensão da natureza multifacetada do incesto, reconhecendo que suas implicações vão muito além da genética e da ética, entrando no reino da experiência humana e do bem-estar mental, marcos legais e proibições históricas. Contra o incesto, o tratamento legal do incesto variou significativamente ao longo de diferentes períodos históricos e contextos culturais, refletindo mudanças nas atitudes sociais em relação aos relacionamentos familiares e aos limites morais. Em muitas civilizações antigas, uniões incestuosas eram toleradas ou até incentivadas sob determinadas circunstâncias, particularmente entre classes dominantes que buscavam preservar a pureza dinástica. Por exemplo, no Egito Antigo, membros da realeza frequentemente se casavam com seus irmãos para manter a legitimidade divina de seu reinado, enquanto em sociedades árabes pré-islâmicas, certas formas de casamento entre primos eram comuns e socialmente aceitas. No entanto, à medida que as civilizações avançaram e os sistemas jurídicos tornaram-se mais codificados, o incesto começou a ser explicitamente proibido em muitas jurisdições. O direito romano, por exemplo, estabeleceu regulamentações estritas contra o casamento entre parentes próximos, um princípio que posteriormente influenciou tradições jurídicas europeias. Da mesma forma, o direito canônico medieval cristão reforçou proibições contra relações consanguíneas, citando justificativas tanto morais quanto teológicas. Esses desenvolvimentos legais paralelos às mudanças religiosas e éticas refletiram uma busca crescente por evitar possíveis abusos de poder dentro das famílias e mitigar os riscos associados à endogamia. Com o tempo, os sistemas jurídicos modernos expandiram essas proibições, criminalizando relações incestuosas independentemente do consentimento e impondo penas severas para dissuadir tais uniões. Hoje, o incesto é reconhecido universalmente como uma séria violação tanto do direito civil quanto penal, refletindo um consenso global sobre a proteção de indivíduos vulneráveis e a promoção de dinâmicas familiares saudáveis. Examinar a evolução histórica desses marcos legais oferece valiosas perspectivas sobre como as sociedades buscaram regular relacionamentos íntimos, equilibrando considerações religiosas, éticas e práticas no processo. Consequências genéticas e considerações médicas. Um dos argumentos mais convincentes contra relações incestuosas reside no campo da genética, onde os riscos de distúrbios congênitos e doenças hereditárias tornam-se cada vez mais pronunciados em indivíduos próximos. Na medicina moderna, é bem estabelecido que a endogamia aumenta a probabilidade de manifestação de condições recessivas, pois ambos os pais tendem a carregar versões idênticas de alelos prejudiciais. Condições como fibrose cística, doença de Tay-Sachs e vários distúrbios metabólicos são mais prevalentes em populações com altas taxas de consanguinidade, sublinhando a base biológica por trás das proibições legais e éticas contra o incesto. No entanto, ao considerar as primeiras gerações da humanidade, assumindo que Adão e Eva fossem geneticamente perfeitos e isentos de mutações, os riscos associados à endogamia poderiam ter sido significativamente reduzidos. Alguns defensores de uma interpretação literal do relato bíblico da criação argumentam que o genoma original humano era imaculado, contendo nenhum gene defeituoso, permitindo assim que as primeiras uniões familiares produzissem descendentes saudáveis sem as complicações observadas hoje. Outros propõem que a seleção natural desempenhou um papel em eliminar gradualmente genes defeituosos ao longo das gerações,
reduzindo o impacto imediato da endogamia. Além disso, alguns pesquisadores sugerem que em populações pequenas e isoladas, como as existentes na história humana inicial, a diversidade genética poderia ter sido mantida através de mecanismos como o balanço mutação-seleção, onde novas mutações benéficas compensariam os efeitos negativos da endogamia. Apesar dessas possibilidades teóricas, o consenso esmagador na genética contemporânea permanece de que uniões familiares próximas apresentam riscos significativos à saúde, reforçando a necessidade de salvaguardas legais e éticas contra tais relações. Compreender esses princípios genéticos permite uma discussão mais matizada sobre como as primeiras populações humanas podem ter evoluído e se adaptado, conectando o espaço entre narrativas religiosas e evidências científicas. Mitologia comparativa e incesto em civilizações diversas além das perspectivas religiosas e científicas. A mitologia comparativa oferece outra camada de compreensão sobre como diferentes culturas historicamente lidaram com o problema do incesto. Em várias mitologias, histórias de incesto divino ou real aparecem frequentemente, servindo como símbolos ou fins cosmológicos, em vez de refletirem práticas sociais reais. Na mitologia hindu, por exemplo, os seres primordiais, Brahma e Shatarupa, às vezes são retratados como irmãos, encarnando a dualidade da criação e a necessidade da procriação no universo inicial. Da mesma forma, na mitologia nórdica, o deus Freyr e a deusa Freyja são descritos como irmãos gêmeos, representando fertilidade e abundância. Essas narrativas, embora distintas em seus contextos culturais, compartilham um tema comum: a interligação de papéis familiares e reprodutivos entre divindades, muitas vezes simbolizando os fundamentos da própria vida. No entanto, à medida que as sociedades evoluíram e os códigos morais tornaram-se mais rígidos, muitos desses precedentes mitológicos foram reinterpretados ou abandonados em favor de tabus mais estritos contra o incesto. Essa mudança é evidente na transição de estruturas religiosas politeístas para monoteístas, onde relações incestuosas eram cada vez mais vistas como moralmente corruptoras e espiritualmente perigosas. O contraste entre os precedentes mitológicos antigos e os mandamentos religiosos posteriores ilustra como os valores culturais moldam as percepções do incesto, transformando-o de uma necessidade cósmica em uma transgressão proibida. Ao examinar esses paralelos interculturais, obtemos uma compreensão mais ampla de como diferentes civilizações lidaram com as complexidades dos relacionamentos familiares, oferecendo contexto valioso para discussões contemporâneas sobre moralidade, genética e as origens da sociedade humana. O papel do consentimento e da autonomia em contextos históricos. Uma dimensão crítica do debate sobre o incesto reside no conceito de consentimento e autonomia pessoal, especialmente ao examinar relatos históricos ou mitológicos de uniões familiares. Nos quadros legais e éticos modernos, o consentimento é um requisito fundamental para qualquer relação íntima, garantindo que todos os envolvidos sejam participantes voluntários. No entanto, em muitas narrativas históricas e mitológicas, a noção de consentimento tal como a entendemos hoje estava ausente ou interpretada de forma diferente, com base nas estruturas sociais predominantes. Em sociedades humanas primitivas, onde os papéis familiares eram frequentemente definidos pela sobrevivência e responsabilidades comunitárias, a autonomia individual pode não ter sido priorizada da mesma forma que é hoje. Casamentos, especialmente entre a realeza ou elites, eram frequentemente arranjados por razões políticas, econômicas ou religiosas, deixando pouco espaço para a escolha pessoal. Essa dinâmica levanta importantes perguntas sobre se relações incestuosas históricas ou mitológicas podem ser equiparadas às definições modernas de incesto, que frequentemente envolvem coerção, desequilíbrios de poder e falta de consentimento. Além disso, nos textos religiosos como a Bíblia, onde uniões entre irmãos eram necessárias para a continuação da raça humana,
O foco estava colocado nos mandamentos divinos e na procriação, em vez da agência individual. À medida que as sociedades evoluíram e os direitos individuais tornaram-se mais proeminentes, a expectativa de consentimento informado em relacionamentos tornou-se um pilar dos padrões éticos e legais. Essa mudança destaca como as noções de autonomia e liberdade pessoal moldaram nossa percepção do incesto ao longo do tempo, demonstrando que visões históricas e contemporâneas sobre o assunto são moldadas por paradigmas culturais, legais e filosóficos drasticamente diferentes. O impacto das estruturas sociais nos relacionamentos familiares. A estrutura das sociedades humanas primitivas desempenhou um papel crucial na formação dos relacionamentos familiares, especialmente na determinação de como parentesco, casamento e herança eram regulados. Nas comunidades de caçadores-coletores e agrícolas iniciais, a organização social geralmente girava em torno de unidades familiares expandidas, onde cooperação e divisão de recursos eram essenciais para a sobrevivência. Nesses ambientes, os casamentos serviam não apenas como meio de reprodução, mas também como forma de fortalecer laços comunitários e distribuir trabalho de maneira eficiente. Diante dessas circunstâncias, a necessidade de uniões entre irmãos nas primeiras gerações pode ter sido menos uma questão de escolha pessoal e mais uma estratégia para garantir a estabilidade e continuidade do grupo. No entanto, à medida que as sociedades se tornaram mais complexas e hierárquicas, as regras que governavam os relacionamentos familiares evoluíram para se adaptar às novas realidades sociais e políticas. O surgimento de sistemas de parentesco, formalizados, como estruturas clânicas e práticas de exogamia, casamento fora do próprio clã ou tribo, substituiu gradualmente a dependência de uniões familiares próximas. A exogamia, o costume de se casar fora da própria família imediata ou tribo, tornou-se uma característica definidora de muitas civilizações emergentes, promovendo diversidade genética e facilitando alianças entre diferentes grupos. Essa mudança não apenas reduziu a prevalência de relacionamentos incestuosos, mas também contribuiu para a formação de redes sociais mais amplas, favorecendo trocas comerciais, diplomacia e intercâmbio cultural. Ao examinar como as estruturas sociais iniciais influenciaram os costumes matrimoniais, obtemos uma visão sobre a transição gradual de uniões familiares ditadas pela necessidade para os complexos quadros legais e éticos que regem os relacionamentos nas sociedades modernas. Essa progressão histórica destaca a adaptabilidade das normas sociais humanas, demonstrando como a evolução cultural tem continuamente reformulado nossa compreensão de família, parentesco e responsabilidade moral.